Eu conheço a sua capacidade de dirigir, eu conheço. Certamente vão ultrapassar essa vala. Primeira morte, segunda morte, terceira morte, quarta. Até agora não se resolve. Estamos a ter uma administração irresponsável. E dou a minha fé de que talvez, próxima semana, quando estivermos cá, temos que discutir se de facto há um trator que está a trabalhar neste assunto. Caso não esteja a trabalhar, então mantenham a posição de que a administração é responsável e o titular local devia ser exonerado. Vamos ao outro tema, que é as mortes que continuam no município do Kazenga, em Luanda, onde a vala da 7ª Avenida continua a ceifar vidas. Já morreram 4 pessoas e, infelizmente, as obras estão abandonadas. E, recentemente, o administrador municipal do Kazenga, Tomás Bica, disse que as obras seriam retomadas brevemente. Mas, infelizmente, antes de serem retomadas, morreu mais uma criança recentemente e ninguém é responsabilizado criminalmente. Doutor Laurindo Mande, o que é que falta, no seu ponto de vista, por parte da administração municipal do Kazenga para que as obras retomam? Bom, eu não sei o que é que falta, não é? Portanto, essa pergunta quem devia responder seria o administrador Tomás Bica. Porém, a Constituição da República é muito bem clara. Os artigos 30 e 31 sobre o respeito e a proteção da vida humana. O que significa? Se o Estado elabora um contrato com uma empresa privada para a execução de uma determinada obra, depois desvincula um contrato, passa-se 6 meses, o Estado verifica o perigo, morre a primeira pessoa, morre a segunda, morre a terceira, e pelo que nós sabemos, este é a quarta pessoa, e o mesmo Estado não vê outro meio para resolver o problema, esse Estado está a ser responsável. Está a querer dizer um Estado criminoso? Eu não estou a dizer isso, estou a dizer que está a ser irresponsável. Se causa a administração municipal de Kazenga está a ser irresponsável porque morreu a primeira pessoa. Para um Estado de bem, que segundo a Constituição diz que respeita e protege a vida humana, na primeira morte já deveria ter sido resolvida a situação da vala. Passou a primeira morte, a segunda morte. Quer dizer, minimizou, porque não é um filho do governante que morreu ali. Se fosse o filho do governante que morresse nessa vala, o problema já deveria ter sido resolvido. E, infelizmente, em Angola, não se aplica a responsabilização do Estado e das pessoas coletivas públicas. Mas a Constituição da República, no seu artigo 75, é claro. Diz que o Estado e outras pessoas coletivas públicas são solidárias e civilmente responsáveis por ações ou omissões praticadas. Quer dizer, o cidadão por si só pode tomar iniciativa de responsabilizar do ponto de vista criminal uma pessoa coletiva. Se façam perceber. Se eu verifico que o meu direito está a ser violado, e aqui estamos a falar do direito à vida, e é uma obra pública do PIME, seu dinheiro foi desviado, não sei o que, não sei, que não estão a terminar as obras, o cidadão pode se levantar, vai junto à Provedoria de Justiça, apresenta a sua queixa, responsabiliza a pessoa coletiva, pública, que está lá na administração municipal, local, e justificar por que razão a própria vala até hoje não está a ser executada. Portanto, as empresas são muitas. Se a primeira empresa não acabou a obra, desvincularam-se os acordos, não sei por quais razões, o Estado tem que haver mecanismo para salvar as pessoas, porque é uma criança de 5 anos. E agora, nesse momento, a própria administração nem sequer foi lá para resolver o problema. E amanhã pode haver morrer mais outra pessoa. Estamos perante uma administração municipal, para mim, completamente irresponsável. Doutor Pimbele, é da mesma opinião de que a administração municipal do Kazenga é irresponsável face às mortes que está-se a constatar na 7ª Avenida? Eu não chamaria que, na verdade, há uma irresponsabilidade na parte da figura do administrador. Uma morte, sempre sentimento de pesar. Uma criança de 5 anos, lamentável, tinha muito sono. Mas, infelizmente, cortaram-lhe a vida.
Mas o que eu tenho aqui a dizer sobre esse assunto? A responsabilidade, na verdade, sim, é da administração, da empresa, porque a administração é que contratou a empresa. Porque nós não vamos esquecer, as obras do PIN, ou aqui da intervenção dos municípios, é uma responsabilidade das administrações locais. Quero dizer, as empresas contratadas é que têm a responsabilidade de executar as obras. E muitas das vezes, essas mesmas empresas não cumprem com seus contratos. E agora, do que eu sei de que a empresa que começou com a obra não terminou ou não cumpriu os requisitos que é necessário e foram ali trocados no meio. Doutor Pembel, como é que uma administração municipal contrata uma empresa sem requisitos necessários? Como é que passou no concurso público? É o seguinte, eu nessa parte, quando se trata das empresas, eu tenho tido um discurso. O que acontece muitas das vezes é que as nossas empresas, sobretudo de direitos angolanos, têm pouca responsabilidade. E muitas dessas empresas que ganham alguns concursos públicos nas administrações locais é de algumas figuras que não têm domínio nesta área. Cria uma empresa fictícia só para ganhar algumas obras públicas. Enquanto uma empresa credível que entra nesse mercado não consegue ter uma obra daquela dimensão. E o resultado é a morte de uma criança. Eu acho que eu conheço muitíssimo bem o atual administrador do Kazenga. É uma pessoa que eu considero competente. É muito competente, esse senhor. Eu conheço a sua capacidade de dirigir, eu conheço. Acredito que ele vai conseguir ultrapassar. E junto ao governo provincial, na pessoa do engenheiro Manuel Homem, certamente vão ultrapassar essa vala. E do que eu me apercebi que já é uma empresa nova, já é uma empresa que vai executar aquela obra, menos dia ou mais dia, acredito que teremos aquela vala tapada. E agora? Eu acho, nos outros concursos públicos, nós devemos fazer uma avaliação muito apertada para que nós não possamos cair novamente ao mesmo erro. É uma falha, porque nós temos empresas responsáveis, empresas que cumprem com o requisito, que pagam imposto, que pagam ao trabalhador, que pagam inclusive segurança social, até IRT dos seus funcionários. E muitas vezes essas empresas, dificilmente eles conseguem uma obra grande. Então, se nós, na verdade, queremos alavancar a nossa economia, continuar com a visão do líder do país, então nós devemos mudar a nossa forma de selecionar algumas empresas públicas. Okay. Doutor, sim, só para lhe situar também. Há amiguismo nesse tipo de atos de contrato, de concursos públicos das empresas. Por exemplo, isso também ocorreu na época da ex-governadora Joana Lina, quando vivemos o montoado de lixo. Não é? Vimos que a empresa que ganhou o concurso nem sequer um carro de mão tinha para recolher o lixo. Quer dizer, aqui cria-se dessa forma, que o Dr. Pembela disse também. A empresa do meu amigo, né, eu chamo ele, vem aqui, eu tenho uma obra aqui no Kazenga, não sei o que tal. Ok, então, com um valor reduzido, outro valor, vai no meu bolso e executa a obra. Chega no terreno, não consegue, desvincula-se. Eu penso que se a empresa tivesse recebido o valor normal e que tinha equipamentos, não deveria ter abandonado esta obra. Porque depois, passados 6 meses, fui investigando esta obra, passados 6 meses, que é a época em que o administrador prometeu contratar outra empresa, passou 6 meses, de outra maneira. Até hoje não há outra empresa, sem outra empresa. Sabe uma coisa? E o doutor está a dizer que é uma pessoa. Não é uma pessoa, é a quarta pessoa. Essa é a quarta pessoa. E a quarta pessoa morreu na época
na vigência do mesmo administrador, não é outro administrador que estava lá. Acho que isso levaria à exoneração do administrador Tomás Bica, uma vez que a quarta pessoa a morrer... Eu digo assim, a administração municipal está a ser irresponsável, porque se fosse uma administração responsável, na primeira morte, eu estou aqui de acordo com a Constituição, o Estado diz que protege e respeita a vida humana. Primeiro morreu uma pessoa, causa está identificada, a vala aberta. O que vamos fazer então? Não é terminar lá. Não terminamos. A justificação, não, a empresa, não sei o que, não sei o que tal. Segunda pessoa, morreu. Qual é a causa? É a mesma vala. Não fizemos nada. Terceira pessoa morreu. É que? É a mesma vala. Quarta pessoa morreu. Não faz nada. Estás a fazer o quê? Está satisfeito com o que está a ocorrer. Agora, a visão do Dr. Pembeira talvez seja outra. Não, eu estou aqui a ter uma visão humanista. Imaginem que fosse um filho de um ministro a morrer nessa vala. Hoje mesmo as obras poderiam continuar, isso poderia terminar até a noite. Agora, como é filho do camponês que morreu, então estou por relaxar. Não sei se o doutor Armando tenta... Eu acho que ninguém está a minimizar a vida humana. Dr. Pembele, acha que deve ser exonerado o administrador Tomás Bica, uma vez que a obra é da inteira responsabilidade do município do Kazenga? Eu não diria que sim, deve ser exonerado, não. Quem o nomeou é o governador, que é o engenheiro Manuel Homem. E a resto... Mas olha, está a servir o cidadão. E o cidadão descontente está a demonstrar que não está a servir conforme devia ser. É o seguinte, não podemos esperar alguém que está na mudança para decidir o que nós queremos. A figura do Tomás Bica, não é? Que é jurista de formação. Sim. Eu conheço aquela figura, é uma figura muito competente. Eu conheço uma pessoa que na verdade é muito, mas muito rigoroso naquilo que ele faz. Só essa obra não está a avançar, acredito eu, as empresas, o responsável dos concursos públicos é que falhou. Primeiro ponto. Segundo ponto, olha, dizia um professor meu lá na minha licenciatura, que eu concordo agora com ele dizia o seguinte, muitas das vezes, um dos fracassos das nossas obras públicas tem a ver com a continuidade dos projetos. Numa outra expressão, porque quando nós não demos a continuidade de um projeto aprovado pelo antigo ou pelo meu antecessor, eu, quando sou nomeado hoje como governador, tenho meus projetos. Amanhã é exonerado. Vem outra pessoa, também tem os seus projetos. Então, esse é um dos elementos que nós vamos continuar a resistir obras assim estagnadas e muitas das vezes abandonadas. Por quê? Não conseguimos dar continuidade a algum projeto. Por que até hoje que nós não conseguimos de chamar essas empresas à responsabilidade? Porque acredito eu, essa empresa ganhou um concurso público, já pediu 50% da obra ou da execução da obra e a empresa fez o quê? Desapareceu. Mas desapareceu, a pessoa foi aonde? É o seguinte, o doutor não pode assinar um contrato com alguém que não conhece? Não, é o seguinte. Como é que uma pessoa física, atenção, segundo o engenheiro Manuel Homem, que é o governador do professor de Luanda, dizia o seguinte, a empresa não reunia os requisitos necessários. Mas ganhou. É o seguinte, há um dos elementos que nós militantes do MPLA temos, não é? Nós criticamos quando é necessário e apoiamos também quando é necessário. Então, eu disse, houve falha. Mas se não reunia... Doutor Pembele, podia ser responsabilizada a administração municipalmente, criminalmente, uma vez que já passam de 3 mortes? Eu não diria que ser responsabilizado criminalmente, porque... Está a ser violada a Constituição da República. Exatamente, mas não vamos esquecer que é uma obra da natureza, que é chuva. Choveu? Não, mas não é a primeira pessoa que morreu. Bem, mas agora, a administração local, acredito eu, está preocupado. Nesse momento, tenho a certeza daquilo que eu conheço da pessoa, está junto a quem dê direito
a quem tem a responsabilidade para vir resolver essa situação. Doutor Manuel Pembelo, a administração municipal também fez um comunicado a solidarizar-se com a família enlutada e garantiu que nos próximos dias iria resolver a situação. Sim. Hoje, que recomendações, já para terminar este tema, que recomendações deixaria a administração municipal? Olha, na verdade, eu deixo as minhas recomendações em particular ao Dr. Tomás Bica, para que vai atrás dessa empresa, que é a segunda empresa agora que ganhou um concurso público, para que eles fiscalizem a obra, que termine o mais rápido possível, para que nós possamos evitar mais morte, porque são jovens ou são crianças que nós estamos aí a perder. Muito obrigado. Dr. Laurindo Mande, que recomendações deixaria à administração municipal? Bom, a primeira recomendação é que ela seja, a administração, nesse caso, na sua coletividade, seja mais responsável e que aplique o que está certo na Constituição. Respeitar e proteger o direito à vida. Primeira morte, segunda morte, terceira morte, quarta. Até agora não se resolve. Estamos a ter uma administração irresponsável. E dou a minha fé de que talvez, próxima semana, quando estivermos cá, temos que discutir se de facto há um trator que está a trabalhar neste assunto. Caso não esteja a trabalhar, então mantenha a posição de que a administração é responsável e o titular local devia ser exonerado.